Bem-vindos ao curso de programação em C, C++. Meu nome é Fernando Eduardo. Na aula de hoje vamos ver operadores de repetição. Então, os operadores a gente vai ver while, do while e for. Então, a gente vai ver para que serve, vamos ver essa linha de comando fflush, stdin, do while, for. Vamos entrar aqui no nosso programa, o dev C++. Então, o primeiro laço que a gente vai ver vai ser o while, né? Então, para que servem os laços? Os laços servem para repetir uma ou várias vezes operações quando a condição do laço for verdadeira. Então, aqui a estrutura do comando while, né? Então, a gente vai colocar o while, a condição e o comando. Quando for um comando só, a gente não precisa usar chaves. Então, aqui está sem chaves. Quando for mais de um comando, aí a gente usa chaves e os comandos dentro entre as chaves. O laço se repete quando a condição for verdadeira. Quando a condição for falsa, o controle do programa passa para a linha após o código do laço. Então, de alguma maneira que a condição ficou falsa, então ele vai passar para a linha depois das chaves aqui. Vai seguir o programa de cima para baixo. Aqui um exemplo, eu coloquei uma variável chamada num, tipo inteira, igual a 1. Enquanto o num for menor que 10, faça. Então eu vou ficar imprimindo num vale o valor de 1. Então aqui, como ele vai ser 1, então num vale 1. Aqui eu estou incrementando, então estou colocando num igual num mais 1. Então ele vai ser aqui, vai valer 2. Ele volta aqui, como a condição está verdadeira, ele vai voltar. Então 2 é menor que 10? Então ele vai imprimir de novo e vai somar mais 1. 3. Volta lá em cima, até chegar a 9. Chegou em 9. 9 é menor que 10? Ele vai fazer de novo o print, só que a hora que chegar aqui, 9 mais 1, 10. 10 não é menor que 10. Então ele vai, simplesmente ele vai passar para a próxima linha do programa. Tá? Então, observação, tome cuidado com os laços de repetição. Por algum erro de programação, o laço pode se tornar infinito, dando erro no seu programa e no seu computador. Então, é o seguinte, então eu coloquei lá uma variável agora chamada valor igual a 1, tipo inteiro. Só que dentro do meu while não tem como essa condição minha se tornar falsa, porque eu sempre estou colocando aqui valor igual a 0. Então ele vai ficar um laço infinito. Então neste laço, como o valor é igual a 0, nunca a condição se tornará falsa e o programa não irá ter fim. Você pode testar na tua casa para ver o que acontece. Ou pode travar aquela tela onde aparece o programa, aquela tela preta. Ou pode dar um erro no teu computador, você vai ter que reiniciar o computador. Tá? Se quiser pregar peça em alguém assim, aí você usa esse programa aqui debaixo. Então eu criei uma variável chamada valor igual a 10. Faltou. É a mesma variável, eu só dei o valor igual a 10. Então, enquanto o valor for igual a 10, ela é 10, né? 10 igual a 10, eu vou imprimir aquele aviso sonoro que tem no computador. Se você quiser sacanear alguém, você pode fazer isso. Né? Tá? Mas eu não recomendo. Tá? Provavelmente ou a pessoa vai ter que só fechar o programa, ou pode até ter que reiniciar o computador e dar algum tipo de erro assim no sistema, tá? Fazendo isso aqui. Isso, e além de que incomoda, né? O som é meio chato. Né? Então aqui tá. Como neste laço não há como mudar o valor da variável, o laço se repetirá infinitamente. E o pior, né? O /A é o som que a gente usa para é o som do computador ali, do DOS, né? Daquela tela preta. Agora vamos ver um outro tipo de laço que é o do while. O laço do while é semelhante ao while. A diferença é que ele vai fazer as operações contidas no laço uma vez e depois vai verificar a condição. Se for verdadeira, repete o laço até a condição se tornar falsa. E se for falsa, segue o programa sem repetir o laço. Então, para a gente fazer o do while, a gente começa com do, abre as chaves, aí põe um comando ou vários comandos.
tá? Mesmo que se for um comando só, use as chaves para não evitar erro no programa. Aí o while e a condição e ponto e vírgula, tá? Então, só para reforçar assim, o do while, mesmo se a condição for falsa, pelo menos uma vez ele vai fazer o que está dentro das chaves. O while só faz se a condição for verdadeira. O do while, ele vai fazer uma vez, mesmo que seja falso ou verdadeiro. Se for verdadeiro, ele repete. Se for falso, ele passa essa parte do programa. Algumas vezes aqui a gente vai precisar usar essa linha de comando aqui, fflush, entre parênteses, stdin. Quando você utiliza em um mesmo programa C a função scanf junto com as funções get ou getch, encontra alguns problemas com aparente não execução e uma ou mais das chamadas dessas funções. Dependendo do sistema operacional que você está usando, haverá uma solução diferente para o problema. Para o caso do ambiente DOS, basta acrescentar após o uso da scanf uma chamada à função fflush da seguinte maneira. Então assim, como a gente está usando aquele getch para terminar o programa, e a gente usa bastante scanf para recuperar o dado que o usuário vai digitar, então é necessário usar essa linha de comando que é flush, tá? O que ele faz isso aqui? Como a gente não viu o buffer ainda, então não vou me estender nisso aqui, mas digamos que ele vai deixar que a gente execute o scanf com o getch, tá? Com o getch. Mais pra frente a gente vai ver com mais detalhe essa linha de comando. A gente vai ver como é que faz o Dolby Buffer para evitar aquela piscada na tela, tá? Isso aí é usado bastante em jogos assim, tá? Então aqui vamos aqui ver os exemplos, né? Então eu criei duas variáveis, uma valor e uma num, valendo 1, uma variável char letra que vale n. Então vamos lá. O num vale 1, né? Então, enquanto num for menor que 5, faça. 1 é menor que 5, então ele vai fazer a primeira vez. Printf. Num vale 1, né? Que é o primeiro valor. Aí eu estou dando aqui estou acrescentando mais 1. E aqui um getch para a gente ver, para não ficar muito rápido assim a tela, para ele ir em passo a passo. Então ele vai somar 2, depois 2 é menor que 5, 3 é menor que 5, 4 é menor que 5. Quando chegar em 5 aqui, aí ele vai pular essa linha. Tá? Vou dar um F9 aqui para a gente ver melhor. Então, lá, num vale 1. Clicar em qualquer tecla aqui do teclado. Num vale 2, 3, 4. Ele não imprime vale 5, porque na hora que der 4 aqui, ele vai somar 5. Ele vai até o 5 menor que 5? Não. Então ele não vai imprimir o valor 5. Tá? Aí aqui eu zerei o valor num, coloquei para 0. Então, enquanto num for menor que 5, ele vai imprimir. É parecido com o primeiro aqui. E eu dei um num mais, tá? Eu estou acrescentando mais 1 nesse valor. Só que dentro do while eu posso colocar um if, né? Quando o número for nossa variável num for igual a 3, ele vai imprimir que o programa acabou, ou essa parte do programa acabou, ele vai dar um break, tá? O que o break faz? Ele sai do if e sai do while, tá? Isso aqui a gente vai ver na próxima aula, que são os comandos de desvio. Tem o break, continue, return e acho que agora esqueci o último. E mais uma função que a gente vai de laço que a gente chama goTo, tá? A gente vai ver na próxima aula com mais detalhes. Então o que ele vai fazer? Então, num vale 0, 0 menor que 5, tá? Num vale 0. Acrescentei 1. Então num agora vale 1. 1 é igual a 3? Não. Então ele não vai fazer esse if. Ele vai ignorar esse if e vai aqui embaixo. Então getch. Então eu vou clicar numa tecla. Ele foi lá em cima,
como o num vale 1, que ele foi acrescentado aqui, ele imprimiu que num vale 1. Eu aumentei mais 1 agora, então num vale 2. 2 é igual a 3? Não. Então, vamos ver aqui. Ele foi para cima, ele imprimiu num vale 2 e somou 3 aqui, tá? 2 mais 1, 3. 3 é igual a 3? É. Então, ele imprimiu, o programa acabou. Tá? E dei um break. O que faz o break? Ele sai do while. Tá? Ele sai do while. Ele já foi lá para o outro while que eu coloquei aqui embaixo. Aí eu coloquei aqui ó, a variável char letra, se ela é igual a n. Então eu tinha criado lá em cima, que ela é igual a n minúsculo. Coloquei aquele linha de comando flush stdin, tá? Que a gente vai usar um scanf, e a gente usou um get aqui antes para a gente poder observar melhor como que funcionou o while aqui também. Então dei um flush, tá? Então printf, o programa está funcionando, tá? Primeira linha. Gostaria de encerrar o programa, digite S ou N, S para sim ou N para não. Ele vai pegar a letra. Ele vai pegar o que a gente digitou e vai guardar na variável letra, tá? Então eu vou colocar, primeiro aqui eu vou colocar N. Vamos ver o que ele faz. Ó, de novo, o programa está funcionando. Ele vai repetir essa pergunta direto, tá? Até a gente colocar S. Como nas aulas passadas eu já falei nisso, como a gente não colocou, a gente não definiu ainda só o S, só o N, eu posso colocar qualquer coisa aqui que ele vai achar. Ó, vou colocar um T. Vamos voltar aqui, só para ver aqui, ó. Eu coloquei um T. Como ele vai conferir aqui a letra é igual a N, então era para colocar S certinho, mas como eu não especifiquei, não deixei só para S ou N, então ele foi lá e T não é igual a N, aí acabou o programa. Então ele pulou essa parte do programa aqui, tá? Então vamos ver agora o do while. Então o do while, a primeira instrução ele vai fazer mesmo que a condição seja falsa, tá? Então o valor aqui eu tinha colocado o valor igual a 1. Então ele vai fazer, enquanto o valor for menor ou igual a 100, ele vai imprimir o valor, tá? Então aqui eu coloquei um incremento, então ele vai imprimir várias vezes esse valor. Então dá um F9, só passar aqui. Vamos ver aqui, ó. Então ele vem no valor, começou do 1, foi até o, como é menor ou igual a 100, vai terminar no 100, tá? Aí aqui acabou o while, ele somou 101, então a condição for falsa, então ele passou para essa linha de baixo, coloquei aqui valor igual a 9, vou fazer um while de novo. Enquanto o valor for menor que 10, faça. Então o que ele vai fazer? Ele vai primeiro executar a linha, o meu valor vai passar para 10. Quando ele passar para 10, ele acaba o programa, porque o 10 não é menor que 10. Então acabou essa parte do programa aqui, tá? Agora vamos abrir a função for. Vamos lá, para a função laço for. O comando for é semelhante ao while, a diferença é que na mesma linha de comando será feita a inicialização, criação ou dar o valor à variável, a condição para a operação for e o incremento ou decremento da variável. Se a condição for verdadeira, será realizadas as operações dentro do laço. Então aqui é a linha de comando, a gente vai colocar for, aí aqui é a inicialização, ponto e vírgula, condição, ponto e vírgula, incremento ou decremento, tá? Fecha o parênteses, abre as chaves com os comandos dentro aqui. Então aqui eu fiz um exemplo. Int i igual a 0. Tá? Eu criei uma função, um tipo int, o nome de i. Enquanto o i for menor que 10, ele vai fazer essa linha de programa e coloquei um incremento aqui de somar mais 1, né?
Então vou imprimir sempre o valor, do i. Então o primeiro valor é 0, ele vai até o 9, porque na hora que chegar a 10, essa condição vai ser falsa. Aí aqui um outro caso, eu coloquei número igual a 100. Enquanto o número for maior que 10 e o decremento é menor, eu estou tirando 1. Então o que ele vai fazer? Vai imprimir todos os números em contagem regressiva, de 100 até 11. Tá? E estou imprimindo esse número. O que ele faz aqui? Primeiro ele vai imprimir o 100, tá? O valor é igual a 100. Se a condição for verdadeira, 100 é maior que 10? Então ele vai fazer. E depois que acabar os comandos, que ele vai fazer o decremento, tá? Tomar cuidado nisso aqui. Então aqui eu criei alguns exemplos de for. Eu criei uma variável chamada número e uma variável chamada i. Então i igual a 0, i menor que 10, e estou incrementando 1. Tá? Ele vai imprimir o valor. Então de 0 a 9 ele vai imprimir o valor. E aqui embaixo número igual a 20. Enquanto o número for maior que 10, ele vai fazer as linhas de comando, e estou colocando aquele em contagem regressiva de 1. Tá? Ele vai tirando 1 desse valor. Então ele vai imprimir o primeiro valor 20. 20 é menor que 10, né? Maior que 10, então ele vai executar. E depois que ele imprimir, ele vai tirar 1. Então vou dar um F9. Então aqui já está. Ele imprime o primeiro valor, né, que é 0, e vai até o 9. A hora que chegar aqui 9, eu imprimi o valor 9, ele vai somar mais 1. Então vai ficar 10. 10 menor que 10? Não. Então ele acabou a linha. E aqui também. Ele começa em 20 e ele vai até 11, né? Porque a hora que chegar em 10, não vai estar satisfeita essa execução. Tá? Então ele chega até 11. Então essa foi a aula de hoje. A próxima aula vai ser a última dessa primeira parte, que a gente vai ver os comandos de desvios, vamos ver goto, vamos ver algumas funções assim que não são muito usadas. Depois eu vou colocar no site lá umas 5 listas de exercícios para treinar mesmo. E depois a gente vai começar a parte de vetor, matriz, alocação dinâmica, bit a bit, que é a parte que aí começa a complicar mesmo. Tá? Então até a próxima aula.